Olá, E aí, professor? Gabriel. Como é que você tá? Tudo em ordem? Tá me ouvindo bem, Gabriel? Gabriel, Eu acho que ele não ligou o áudio, não. tá ouvindo? Tá me ouvindo? Miguel? E aí, Gabi? professor? Tá me ouvindo? Sim. Ah, quem tá falando? É Miguel ou Gabriel? É Miguel, professor, que tá falando. Ah, é Miguel. Pronto, era só É, para saber. Gabriel. Eita, voz grossa. Como é que tá? Tudo tranquilo? É só para saber se o áudio tá funcionando. Tá Ah. me ouvindo bem? Tá me vendo direitinho? Aham, tá aqui. Então, tudo, Tá, tudo né? certinho aí. Então pronto, graças a Deus. Só tem 4, né? Vamos ver se chega mais gente. Eu só Daqui com a isso pouco mesmo. chega o resto. Chega o resto, né? Então pronto, vamos aguardar mais um pouquinho para ver se chega todo mundo, para a gente começar igual para todos, né? Melhor? Tá com o livro em mãos? Ainda não, peraí que eu vou buscar. Vai pegar o livro e o caderno. Dá um zoom aqui. Onde tem? Chegando, os alunos, depois de tanto tempo, 2 meses praticamente que a gente não se vê. Não é isso. Pois é, como é que tá, camarada? Tá fazendo a quarentena direitinho? Tá em casa? Tá se Cadê o povo, cuidando? hein? Oxe, tá dormindo, né? O povo chegou atrasado agora. Pois é, esse pessoal tá muito dorminhoco, tá dormindo demais. Mandaram Nossa. a mensagem aqui agora no grupo, Dizendo o quê? Diz aí, repassa. dizendo que acho que já estão indo já pra aula do senhor, já estão vindo já, Ah, então pra pronto. poder assistir. Opa! Opa! Aí, chegou, É, De quem é essa voz de leão que chegou aí? o Joseph. Ah, é Joseph? Ajuda. o russo. Tudo bom, Joseph? Como é que você tá, cara? Prazer. Tudo Tudo tranquilo? bem aí com o senhor? Tudo bem, Sim, graças a Deus, né? Estamos presos, né? Sem sair, mas Infelizmente. é para o bem de todos, né? Vamos nos preservar e preservar os outros. Melhor assim? é, Vai passar, se Deus quiser, quando tudo passar, a gente volta ao normal, a ter esse contato físico. Melhor? Que é as imagens dele? Eu não abri, não. Deixa no Tá capítulo acontecendo 4. igual com o Léo, não é? Tá. Deixa a parte. Mas não está ainda há pouco no capítulo? Bom, deixa no capítulo. Pronto, deixa assim. Ah, tá, mas você abriu. Pronto. Vamos começar? Capítulo 4. Deixa eu encontrar aqui. Cleiton. Olá, Cleiton. Gabi, meu amigo. Minha amiga Gabi. Creeper. Quem é Creeper? Big Place. Elismane. Elisamane. Os nomes ficam complicados, né? Pra gente adivinhar assim, tudo junto e misturado. Né? Não abriu, né? O capítulo. Pronto. É uma página anterior a essa. Se quiser deixar aí, tudo bem. Não vou falando até lá. Deixa lá naquela. Pronto. Então, quantas pessoas já temos? Quantos alunos? Anfitrião. 11 participantes. Graças a Deus. Então tá a turma quase toda, né? Graças a Deus. Eu tava vendo hoje de manhã.
Samara estava reclamando, os meninos do primeiro ano B não estão assistindo aula não, vou falar com os pais, tal. Eu digo, vixe Maria, tomara que venha para assistir a minha aula. Graças a Deus já está todo mundo aqui. Falta um pouquinho. Alguns professores não compareceram na aula, que eu me Pois lembro. é, esse é o problema também, né? É muito fácil culpar, né? Culpar os outros. Mas vamos fazer a nossa parte, né? Assim? Então vamos lá. Cleiton Aquino, o Eric, o anfitrião do primeiro ano B, meus amigos do primeiro ano. Opa, do primeiro Eu não ano. posso fazer nada agora, não, já disse. Oi? Tá, Eric. Então pronto. Queridos e queridas, vamos iniciar. Então, por favor, preste atenção a partir de agora. Vamos começar a nossa aula virtual. Inicialmente, dizer que nós estamos, né, naquela ansiedade ainda muito grande de sairmos desse momento, né, que nós estamos vivendo presos, mas, de um certo modo, sabemos que isso é para o bem de todos, para o meu bem, para o seu bem, para o bem dos pais, das famílias, da população em geral. Então, é importante demais saber que nós estamos fazendo o que é certo. É um pouquinho chato, às vezes dá vontade de você sair, correr, ir para algum canto, fazer alguma coisa, brincar, mas a gente sabe que o que é sério deve ser feito. E nós sabemos que isso é uma coisa muito séria e que, infelizmente, a nossa cidade está muito infectada com esse vírus. Então, quanto mais tempo quanto mais cuidado nós tivermos, é melhor para todos. Assim? Então, infelizmente, ou felizmente para outros, né? O momento de nós estarmos agora dentro de casa é uma maneira de estarmos nos protegendo os nossos familiares e, consequentemente, né, a nossa cidade se sente mais protegida também com esse isolamento social que nós estamos vivendo. Ok, queridos? Então, vai passar, se Deus quiser, nós estaremos o mais rápido possível próximo de nos encontrarmos fisicamente, tá bom assim? Olha só, iniciando as nossas atividades de hoje, na aula da semana passada, eu passei informações para vocês sobre o capítulo 3, tá certo? Nessa aula de hoje, eu vou passar informações para vocês sobre o capítulo 4. Então, o que é que vai acontecer? Fiquem bem atentos ao que eu vou dizer. Qualquer coisa pode perguntar, viu? Fiquem à vontade. O capítulo 1 e 2, nós trabalhamos esse capítulo em sala de aula, né? Eu acho que vocês lembram, e com certeza eu sei que vocês lembram, que nós trabalhamos, fizemos muitos exercícios, fizemos muitas atividades, fizemos muitas pesquisas em cima, né, dos conteúdos do capítulo 1 e 2, que foram os temas o mundo contemporâneo, o mundo das redes e a era das redes no Brasil, que inclusive esse ia ser o nosso assunto da nossa prova bimestral, ok? Então, muitas atividades vocês têm no caderno, todos vocês têm vistos, que eu sei que eu mesmo peguei o caderno de cada um e dei o visto individualmente, tá? E aí veio a paralisação da pandemia, por causa da pandemia, não é isso? Então, quando nós retomamos os nossos conteúdos, a semana passada eu retomei com o capítulo 3, e hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 4 e, consequentemente, terminar o livro 1, o livro do primeiro bimestre. O que é que vai acontecer com esses capítulos 3 e 4 que nós estamos fazendo de uma forma virtual? Na aula de amanhã, vocês sabem que nós teremos aula ainda amanhã, eu vou fazer uma atividade online, como eu estou fazendo aqui com vocês. Eu quero a participação de todos, porque vai valer nota, tá bom? Então, tudo que eu passar hoje, eu vou cobrar em forma de atividade amanhã. Então, é importante que todos estejam amanhã com o caderno de matéria e com o livro, porque nós vamos fazer atividades em cima dessa aula de hoje, do capítulo 4, e da aula da semana passada, do capítulo 3. Ok? Todo mundo entendido? Então, amanhã, atividades dos capítulos 3 e 4, fecha-se, no caso, uma nota. Vocês lembram que eu disse? Uma nota vai ser todas as nossas atividades que nós fizermos em sala, e a outra nota será a prova bimestral. Que essa prova bimestral, a escola também já está vendo a possibilidade de fazer. Hoje mesmo eu estarei mandando a minha prova bimestral e a escola vai marcar uma data, aí já fica a cargo da direção de como será feita essa prova, tá bom assim? Aí nós fecharemos o nosso terceiro bimestre. O nosso primeiro bimestre. E com relação
ao livro 2. Nós começaremos na aula da semana que vem. De hoje a 8 dias, nós já estaremos iniciando o nosso caderno, o nosso livro 2, tá bom assim? Fazendo referência, logicamente, aos estudos para o segundo bimestre. Ok, queridos? Então, vamos lá. Nessa aula de hoje, o nosso tema que caracteriza o tempo da sociedade e o tempo da natureza. Vamos nós. O tempo da sociedade, queridos, é o tempo do homem, tá? É a partir do momento que o homem passa a inserir-se no meio natural. Aí tudo aquilo que tem a referência à participação do homem passa a ser o tempo da sociedade, certo? E o tempo da natureza? O tempo da natureza é o tempo da própria formação, da própria natureza física. Eu lembro bem que quando eu estava comentando esse assunto, nós já falamos um pouco sobre isso na sala de aula, eu tinha dito para vocês o seguinte: o meio natural é o meio formado pela natureza física. Então, meio natural ou meio físico caracteriza basicamente quem? A natureza na sua forma original, na sua forma primitiva. Quem me dá algum exemplo aí de uma natureza física, da natureza original? Vamos lá, Cleiton. Cleiton? Oi. Me diga aí um exemplo da natureza física, ela na sua forma original. A natureza? Física, a natureza original. Me dê um exemplo. Vamos lembrar, vamos botar. Eu sei que vocês estão um pouquinho enferrujados também, né? 2 dias, 2 meses praticamente de aula, sem aula, aí enferruja um pouquinho. Lavínia, Maria Cavalcante, Miguel Ângelo, quem me dá alguns exemplos de natureza original? Pode definir de novo o que é natureza original? Sim, a natureza original é a natureza física, é na essência, ela como surgiu. A partir do momento que ela surgiu, ela é considerada a natureza original, a natureza física, aquela que tem sua essência, a maneira com que ela foi evoluindo ao longo do tempo. É a natureza sem a participação do homem. Então vamos lá, vamos facilitar. Eu vou dizer um e vocês vão completando. A natureza física, o meio natural, é o sistema formado basicamente por quem? Pelas formas de relevo, pela hidrografia, os climas, as florestas. Entenderam agora? Então Sim. vamos lá. O meio natural, também chamado de meio físico, é o sistema da natureza na sua essência, a natureza como ela se formou. Então, o meio natural é formado pelos sistemas físicos, exemplos, relevo, hidrografia, climas, florestas e tudo que vem da sua natureza original. Eu lembro que eu falei que a natureza física, a natureza original, ela é chamada de primeira natureza. Estão lembrando agora? Então, primeira natureza, ela é caracterizada também como a natureza original. Ela é tida também como natureza virgem, ou seja, uma natureza que nunca foi modificada, tá bom? Então, para eu pular para o que é a natureza da sociedade, eu quero que vocês saibam o que é a natureza original. A natureza original é a natureza que se encontra no seu estado natural, que ela ainda não foi mexida, como ela foi formada. Então, caracteriza a natureza original, meio natural, natureza física, primeira natureza ou natureza virgem, ok? Então, vamos lá. O nosso material traz também, falando um pouquinho sobre o tempo da sociedade. Então, vamos lá. O tempo da sociedade, toda vez que nós falamos nessa questão do tempo da sociedade, é com relação à ação do homem. Tá? A partir do momento que o homem ele começa a existir, a partir do momento que o homem começa a se apoderar dos meios naturais, ele vai transformando uma natureza original em uma natureza artificial. Ele vai transformando uma primeira natureza em uma segunda natureza. A natureza vai deixando de ser virgem para ser modificada, alterada.
E uma palavra que eu usei na sala de aula também, a partir do momento que o homem começa a fazer as modificações no meio natural, passa a se chamar aquele meio de paisagem ou meio antropizado, ou seja, paisagens modificadas pela ação do homem. Então, olha, amanhã eu tenho certeza que essa será uma das perguntas que eu farei para vocês valendo o ponto. Diferencie natureza original de natureza artificial. Diferencie o meio natural do meio artificial. Aí eu quero que vocês digam a diferença entre um e outro, se possível, citando exemplos. Então, eu falei que a natureza original, que o meio natural, o meio físico, tem como principais exemplos relevo, clima, hidrografia, vegetação e mais alguns outros. Essa é a natureza física. E a natureza humanizada? A natureza transformada pela ação do homem, a natureza antropizada. Quem me dá alguns exemplos de uma paisagem modificada? Quem me dá alguns exemplos da Prédios, ação do homem? Ruas, Oi? indústrias, praças, Repete. A cidade. As prédios. cidades, que mais? as cidades. Sim, É um cidades. Me dê outro exemplo. Você com essa voz de locutor de rádio Pontes. FM. As pontes, os viadutos, ok? Hoje, Eita, Joseph, você tem uma voz que parece um trombone. Então, O pessoal queridos, fala Hoje na que você rádio parece FM. o Batman. isso aí é Eu somente sou para a Batman. gente ter vocês já estão me conhecendo já há algum tempo, vocês sabem que eu gosto de trabalhar, de ensinar a minha forma de geografia. É simplesmente uma forma mais aberta, mais fácil de o aluno compreender. descontraída. Então, mais descontraída, obrigado. Então, é o seguinte, eu tenho certeza que a partir de hoje vocês nunca mais terão problemas em saber diferenciar o que é uma natureza física, uma natureza original, de uma natureza modificada, uma natureza humanizada. Eu usei a palavra ainda há pouco, antropizada. O que é uma paisagem antropizada? Modificada pelo homem. Modificada pela ação do homem. Paisagem. É uma paisagem modificada pela ação do homem, é uma paisagem alterada pela ação do homem. Chama-se de paisagem antropizada, ok? Então vamos lá. Já vimos o que é o meio natural e o meio humanizado. O tempo da sociedade e o tempo da natureza, certo? Vou contar uma historinha para vocês agora, bem facilzinha de compreender. Olha, no início, antes do homem surgir na Terra, todas as paisagens eram consideradas paisagens naturais, paisagens físicas naturais. Primeira natureza virgem, natureza sem nunca ter sido modificada pela ação do homem, ok? Então vamos lá, primeiro ponto, a natureza virgem. Vem o homem. O homem, logicamente, é um ser insaciável. Tudo que o homem faz, ele sempre está querendo mais, ele nunca está acostumado com o que ele tem e ele sempre vai buscando algo mais para ele conseguir seus objetivos. Tá? Então, o homem, no início, ele era chamado de nômade, ou seja, eram pessoas que não tinham moradia fixa, viviam de um lugar para o outro apenas em busca de sobrevivência, ok? Então, passa muito tempo o homem atuando na natureza de uma forma nômade, vagando de um lugar para outro sem ter uma moradia física. Como se chamava esse homem? Nômades, ok? Com o passar do tempo, o homem ele vai descobrindo algumas técnicas para melhorar a sua qualidade de vida, para melhorar um pouquinho a sua forma de viver. Então, o homem ele descobre aí a primeira atividade que o fixou na Terra. O homem descobre a sua primeira atividade ocupacional, tá certo? O homem descobre a agricultura. Beleza, camarada. Então, a partir do momento que ele descobre a agricultura, tá? Ele passa a simplesmente cultivar seus próprios gêneros para suprir suas necessidades. Então, ele deixa de ser nômade a partir do advento da agricultura e ele passa a ser o quê? Sedentário. Então, a partir do momento que o homem descobre a agricultura, ele deixa de ser nômade e passa a ser sedentário.
E, logicamente, o tempo vai passando, ele vai descobrindo novas técnicas. Eu até lembro que eu falei na sala de aula para vocês diferenciarem técnica e tecnologia. Não sei se vocês lembram, mas eu acho que vocês vão lembrar sim. Técnica é atividade que qualquer um de nós temos, que cada um de nós possuímos de fazer alguma coisa. Tecnologia é o desenvolvimento da técnica em laboratório, tá certo? Então, o homem vai descobrindo novas técnicas, o homem vai se aprofundando nos cultivos agrícolas, vai ampliando os cultivos agrícolas, vai surgindo as primeiras formas de comércio, a troca de mercadorias e assim sucessivamente. Então, o que é que vai acontecendo? O homem ele cultiva, ele tira a sua sobrevivência, a sua subsistência e o excedente ele começou a trocar, começou a vender e fazer, logicamente, as primeiras formas de comércio. Vender, aspas, não existia dinheiro naquela época. Tá? Ele fazia a troca de mercadoria, que inclusive ficou durante muito tempo conhecido isso como escambo, a troca de mercadoria por mercadoria, ok? Então isso vai crescendo. Aí vai crescendo com isso também as formas de população, muitas pessoas vão se agrupando em um determinado local para fazer este tipo de comércio, vai surgindo as primeiras vilas, vai surgindo as primeiras cidades e, consequentemente, vai crescendo todas as formas de ocupação do espaço pela ação do homem, ok? Mas, mesmo assim, o homem continua a simplesmente mexia na natureza, alterava um pouco a natureza, mas isso era considerado de escala local, não era danos significativos. A natureza, ela simplesmente ela se mantinha, mesmo com o homem já alterando, fazendo alguma devastação para os cultivos agrícolas, algumas queimadas, a retirada de alguma área original para se fazer os plantios, mas mesmo isso assim, isso seria em pequena escala, tá certo? E assim vai. O homem vai evoluindo, as formas de população vão crescendo, as cidades vão crescendo também, e, logicamente, o homem vai se apoderando da natureza. Repito, até aí, numa escala local. Porém, queridos, eu vou falar de um ponto agora que vai ser muito importante para vocês, e vocês devem aprender isso e levar para o resto de sua vida estudantil. Até o século XVIII, né? Logicamente, no século XVIII já tinham grandes cidades, já tinham os seus países, já tinham os territórios, já tinham as cidades bem evoluídas, o comércio e tudo de um modo geral, mas mesmo assim a natureza ainda não estava totalmente modificada, ainda estava de um certo modo preservada, mesmo com a ação do homem. Porém, o que eu quero que vocês entendam e que vocês fiquem atentos a isso que eu vou dizer agora. No século XVIII, o homem descobre uma atividade que esta, sim, vai modificar definitivamente o nosso planeta. Vai modificar totalmente a nossa natureza original. Tá? Então, no século XVIII, o homem inventa, cria as máquinas industriais. Foi criado no século XVIII. Em que país? Quem é que lembra? Inglaterra. Na Inglaterra. Ah, justo. Ok. Então, na Inglaterra, o homem cria as primeiras máquinas industriais. Então, as máquinas industriais, elas vão trabalhar 24 horas, elas vão fazer a produção em larga escala, tempos mais curtos, preços mais baixos. Então, há realmente uma evolução, tá? E essa evolução passa a ser considerada como a primeira revolução industrial, que é a revolução das máquinas que surge inicialmente na Inglaterra no século XVIII. Aí é onde eu quero que vocês prestem atenção. A partir da invenção das máquinas, aí o homem ele passa a se apoderar da natureza como se a natureza fosse dele. Tá? Então, o homem começa a se apoderar da natureza simplesmente pegando o essencial em forma de matéria-prima para transformar em produto industrializado para comercializar. Aí o problema é que só na Inglaterra, isso já causou um grande dano ao meio natural, tá certo? Mas o que é que acontece com o passar do tempo da indústria? Vem o século seguinte, segunda revolução industrial. O que é que acontece? Novos países. Século seguinte, terceira revolução industrial, a revolução industrial se espalhando já pelo mundo inteiro. Então, logicamente, a natureza já está totalmente sendo devastada para a retirada de matéria-prima para a utilização na indústria para o consumo dos seres humanos, das pessoas de um modo geral. Ok, queridos? Então, olha, tudo isso que eu falei até agora, eu quero que você entenda o seguinte. Até o século XVIII, a natureza ela já sofria algumas alterações, né? Como foi no passado, com algumas cidades, com alguns povos, com
alguns impérios que já tivemos no passado, tudo bem, já se retirava, já se fazia danos ao meio ambiente, porém numa escala local. Se você parasse, dava tempo à natureza se recompor tranquilamente. Porém, foi com a Revolução Industrial que a natureza ela passa a ser transformada numa escala sem precedentes, porque a indústria ela cresce, ela se expande, ela se espalha pelo mundo e a matéria-prima principal da indústria é a matéria-prima proveniente do meio natural. E aí sim, aí a natureza passa a ser subjugada à vontade do homem, a natureza passa a ser degradada, a natureza passa a ser devastada, e eu digo a vocês, hoje no mundo praticamente existem um percentual muito pequeno de natureza original. A maior parte da natureza original no planeta, ela já encontra-se praticamente toda devastada. E o principal mal do meio natural é a ação antrópica, é a ação do homem. Ok, queridos? Lembrem desse detalhe. Fiquem atentos a isso que eu acabei de falar para vocês, que eu tenho certeza que futuramente, quando vocês chegarem numa prova de Enem, alguma coisa nesse sentido, vocês vão se dar bem, ok? Mas aí eu vou fazer uma pergunta bem legal para vocês agora. Eu falei que o principal agente de destruição da natureza é o homem, ok? Agora eu pergunto para você o seguinte, a natureza, ela provoca danos a ela mesma? Tem condições de a natureza provocar danos a ela mesma? Quem me responde? Alô? Tipo os vulcões. Eles emitem gás carbônico no ar que prejudica ela mesma. Não, aí Olha. prejudica... Não, Cleide, isso é uma teoria. Não, porque... Tipo, Não, inventa, mas... porque... Bora, Aquecimento eu quero ver a global. Mais uma discussão. quantidade moderada. Eita, peraí, calma. Tô calmo, vai lá. É tipo assim, esse negócio do vulcão são teoria para que os caras dizem que a camada de ozônio é por causa do vulcão, mas é o aquecimento global mesmo. É, por aí. Mas Se vamos não lá. fosse essas máquinas, Se uma tsunami esse gás atingir uma emitido floresta, seria moderado. Olha, eu tô vendo aqui a resposta eu não sei o nome, eu vou dizer como está escrito aqui. Creeper Emanuel. Emanuel, não é isso? Ele colocou a seguinte resposta: sim, através dos desastres naturais. Parabéns para ele. Então, olha, a natureza, ela pode sim. Vocês que falaram em vulcões, a emissão dos gases feito pelos vulcões, tudo bem. Os vulcões também é um efeito natural, também é um agente de destruição natural, tá certo? Então, queridos, a resposta é: a natureza, ela pode sim causar danos a ela mesma, através de fenômenos naturais, como os abalos sísmicos, os vulcões, os terremotos, as tsunamis. Então, pode causar, inclusive, grandes devastações do meio natural. Só que, se podemos chamar de vantagem, é que, com o passar do tempo, através desses fenômenos naturais, a natureza ela pode se recompor, tá ok? Com a ação do homem, não, porque com a ação do homem, o homem ele sempre vai buscando cada vez mais matéria-prima, sempre vai retirando cada vez mais, sempre vai destruindo cada vez mais, sempre vai provocando impactos ambientais cada vez maiores e, consequentemente, não dá tempo da natureza se recompor. Tá? Então, que fique bem claro isso daí. A natureza ela pode causar danos a ela mesma? Pode, através dos desastres naturais, mas ela tem como se recompor. Agora, com relação à ação do homem, a natureza ela não tem como se recompor, porque o homem não para que a natureza se recomponha. Ele continua causando os impactos ambientais cada vez mais em escala sem precedentes, tanto é que a escala de destruição do meio natural hoje é caracterizado como uma escala global. No passado, antes da Revolução Industrial, era uma escala local. Então, por aí você tira quanto foi grande a destruição da natureza antes e depois da ação do homem, principalmente da Revolução Industrial, ok? Deixa eu falar mais alguma coisa mais com relação a estes itens. Olha, alguns pontos, deixa eu passar aqui para a próxima página, que eu queria que vocês prestassem atenção aqui, a página 192. Deixa eu ver se eu encontro aqui, 192. Ok. Vocês estão vendo aqui que aparece dois nomes. Eu vou fazer questão de ler para vocês, porque vocês sabem que quando eu faço essa leitura, eu cobro isso em forma de atividades. Olha só.
Com relação a essa questão da destruição do meio, da natureza, de um modo geral, com que o homem vem se apoderando cada vez mais da natureza, algumas instituições internacionais, alguns órgãos internacionais, né, elas vêm tentando minimizar esses danos ao meio ambiente, tá? Então, quando eu coloquei essa página 192 aí, onde tem o nome, ó, correntes ambientalistas, preste atenção que amanhã eu vou cobrar isso para você, tá bom? Então, o que são essas correntes ambientalistas? São ações praticadas em defesa do meio ambiente. Repito, nem todos os países fazem, mas elas existem. Por exemplo, o Brasil é um dos países do mundo que mais destrói o seu meio ambiente, tá? O Brasil é um dos países do mundo que, infelizmente, não está preocupado com o amanhã, não está preocupado com a geração de vocês, tá? Por quê? Porque o Brasil é um dos países que mais exploram o seu meio ambiente sem se preocupar com esta preservação. Então, pensando nesses itens, é que foram criadas algumas instituições para que tivesse alguns países, alguns governantes, tivesse o bom senso de fazer com que o planeta ele fosse um pouco mais preservado e não faltasse para as futuras gerações. Então, foram criadas algumas correntes ambientalistas, como, por exemplo, uma corrente denominada de preservacionismo. O preservacionismo, ele nada mais é do que responsável pela delimitação dos primeiros parques de preservação da natureza do mundo. Vou repetir. Correntes ambientalistas, preservacionismo. Caracteriza o quê? Responsável pela delimitação dos primeiros parques de preservação da natureza no mundo. Um outro item, esse muito mais conhecido, né, que é estudado basicamente em todos os países do mundo, é a questão do conservacionismo, ou seja, o desenvolvimento sustentável, ou também chamado de sustentabilidade, que nada mais é do que defende a utilização dos recursos naturais sem esgotá-los, a fim de não colocar em risco a nossa existência e das gerações futuras. Então, queridos, preocupado com essa questão ambiental, preocupado com a questão das modificações causadas pelo homem, dos danos ambientais, dos impactos ambientais que o homem vem causando ao nosso meio, tá? Através das indústrias, da poluição. Alguém aí falou ainda há pouco, né, sobre a questão da emissão de gases, do efeito estufa, de tudo isso. Então, preocupado com esses itens, então se cria alguma maneira de preservar, chamada de correntes ambientalistas. Existem várias, tá? Porém, duas muito conhecidas é o preservacionismo, anote aí no seu livrinho, que eu vou perguntar isso a você amanhã, e o desenvolvimento sustentável, ou seja, a sustentabilidade, tá bom? Então, eu queria falar, só para nós concluirmos, que já está chegando pertinho do final da nossa aula, eu queria falar sobre dois itens que estão na página 200 e... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 206, 207, onde tem aí recursos naturais. Queridos, os recursos naturais são os recursos provenientes da própria natureza. E eles são classificados em dois itens. Eles são classificados... Dá um zoom mais aqui, por favor. Eles são classificados em recursos renováveis e não renováveis, tá? Então, vamos lá. Os recursos naturais, eles são classificados em recursos renováveis e recursos não renováveis. Prestem muita atenção. Eu fiz aqui, bem rapidinho, de uma forma bem resumida, o seguinte: os recursos renováveis que podem ser repostos, ou seja, os recursos renováveis é aquele que a natureza tem o poder de se renovar, tem o poder de se recompor. Nós podemos usar como exemplo para isso a água, os ventos, os mares, o sol, tá certo? Então, os recursos renováveis são aqueles recursos infinitos, aqueles recursos que podem se recompor com a ação da própria natureza, ok? Mas também existe a outra forma de recurso que é chamado de
não renovável. E os recursos não renováveis são aqueles recursos finitos, aqueles recursos que, com a utilização exagerada, tá? Com a extração exagerada, ele passa a ter um fim. Não tem uma data correta, mas ele vai ter um fim. Então, os recursos não renováveis são aqueles cujo ritmo de extração é maior ao tempo natural de reposição, ou seja, os recursos não renováveis são os recursos finitos, aqueles a maneira com que o homem tira demais sem dar tempo de recompor, ele um dia vai acabar. E o principal, ou os principais recursos não renováveis mais utilizado pelo homem é o petróleo, a questão dos combustíveis fósseis, as reservas de ferro, tá certo? Então, esses recursos não renováveis são os recursos finitos, aquele que a extração é maior do que a reposição. Então, o homem vai tirando e vai chegar um determinado momento que isso vai acabar, tá certo? E, infelizmente, muitas coisas terão que ser mudadas no nosso planeta, porque vocês sabem que um dos recursos não renováveis mais utilizados do planeta é o petróleo, e nós sabemos que o petróleo um dia vai acabar. Só para vocês terem uma ideia, na natureza, quanto mais valorizado é um recurso, mais ele é extraído. Ou seja, quanto mais valor comercial tem um recurso, mais ele é extraído. Então, é aí onde entra a questão daqueles itens dos ambientalistas, né? Do desenvolvimento sustentável. Quer tirar? Vamos tirar. Agora não vamos tirar até colocar um fim para que não sobre nada para a futura geração, que são justamente vocês. Tá bom, queridos? Então, neste ponto, com relação a este item que nós acabamos de abordar, o capítulo 4, amanhã todos os alunos deverão estar aqui comigo com o livro e o caderno de matéria, que eu vou fazer perguntas e vocês irão me dar a resposta. No final, eu quero ter pelo menos 10 questões do capítulo 3 e 10 questões do capítulo 4 respondidos. Aí fechamos o livro e temos uma nota. Vamos aguardar somente a prova bimestral para fecharmos o bimestre. Tá bom, queridos? Então, por hoje, nós encerramos por aqui. Eu agradeço demais a presença de vocês. Vocês podem ter certeza que a saudade ela é imensa, né? Esse pouco tempo de conhecimento que nós tivemos, mas graças a Deus já conseguimos fazer uma amizade bem bacana, né? Vocês podem ter certeza que eu adoro cada um de vocês. Vocês não são mais somente meus alunos, vocês são meus amigos e podem ter certeza de uma coisa, que vocês puderem contar em forma de apoio, de crescimento como aluno, de crescimento como estudante, com esse humilde professor, vocês podem ter certeza que vocês podem contar comigo. Tá bom, queridos? Então, um abraço, boa tarde e amanhã a gente se encontra novamente, tá bom?